Tem que falar 3, 2, 1? 3, 2, 1. Isso aí, moçada, hoje estou aqui para fazer um bate-papo com meu grande amigo e também meu rival no xadrez desde a época de Darcy Costa. Já apanhei muito esse menino aqui. Ele que é psicólogo, ele que é um cara fodido, que vocês vão saber, que o cara é bom demais. Mas não por trás, né? Marco Aurélio Dias, meu brother. Vamos falar um pouquinho sobre como que é você ter alguma deficiência hoje no Brasil, no nosso estado do Paraná, no nosso município de Campo Mourão. Como é que o poder público ele tem agido aí, ou não tem agido, e como é que são as dificuldades aí do dia a dia. Vamos começar falando um pouquinho de acessibilidade, o que você vê no seu dia a dia de dificuldade. Eu, por exemplo, direto vejo alguém, um cadeirante ali andando na rua. O porquê que acontece isso? Antes de mais nada, tem uma importância muito grande a gente conversar sobre isso, né? A gente aprende durante a vida que aquilo que não fala retorna de uma forma muito mais forte, muito mais poderosa na nossa vida. E quando a gente não fala sobre isso, eu acho que a acessibilidade, a deficiência, né, os direitos do deficiente não foram falados durante muito tempo. Não é? Se não me falha engano, o Estatuto do Deficiente saiu agora em 2015, né? Não foi Sim, isso? 2015. Então veja, nós temos deficiente desde quando surgiu o mundo. Desde sempre nós temos deficiente, né? Então, se nós temos deficiente desde sempre, nós temos um Estatuto Deficiente há 3 ou 4 anos, bom, não é? Como está sendo visto isso durante tanto tempo, ou durante sempre, né? Porque se não temos nenhuma década de estatuto, ou seja, isso está só no papel, não foi implementado ainda, não foi organizado tanto pela sociedade civil, né? Quanto pela sociedade jurídica e executiva e tudo mais. Né? Tem a lei na teoria, mas é muito pouco tempo para colocar na prática, né? Sim. Ou seja, tudo que vai ser feito a partir de agora ainda é um projeto, né? Ou seja, não tem nada colocado. O que vinha sendo colocado eram leis que cada município ou cada estado, vamos assim dizer, foram implementando pelas necessidades ou pelas reivindicações, vamos dizer assim, pelos deficientes, né? E o que você vê, por exemplo, aqui no nosso município de maior dificuldade no dia a dia? Porque esses dias eu até fiz um vídeo, né, fazendo uma caminhada assim, a gente vê que a maioria das vias não tem nem uma calçada que preste, às vezes não tem nem calçada para você conseguir transitar, né? O que você vê de maior dificuldade aqui? Transporte público, acessibilidade? O que você pode dar, por exemplo, de exemplo? Bom, mas de qualquer forma, existem várias formas de deficiência. Sim. Né? Então, o que eu posso falar é a respeito da minha deficiência física. E mais especificamente dentro da minha limitação. Por quê? Ou das minhas limitações, né? Para um cego, por exemplo, né? O trilho, que eles costumam chamar de guia, vai ser a coisa mais difícil. E ainda assim, é o que tem menos em relação à rampa, a poder andar. Porque o cego não vai poder andar no meio da rua. Né? E ainda assim o deficiente vai poder sair para a rua, mesmo com todos os buracos que tem na rua, com os riscos, mas para poder desviar da calçada que não tem como andar. E outra coisa, mesmo que seja um cadeirante, existem cadeirantes que vão conseguir empinar a cadeira, que vão conseguir segurar numa barra, né? Então, eu sou tetraplégico, isso dificulta ainda mais. Eu não posso me arriscar a subir uma rampa no qual eu vou virar, né? Não tem como jogar meu corpo para frente para fazer um contrapeso e segurar na rampa, né? Então, o que eu mais vejo é não ter a entrada da guia, né, da rua para a calçada. E quando você entra, às vezes tem um degrau no meio da calçada. E você tem que voltar nessa saída, descer pela rua e fazer a volta pela quadra, para entrar na outra quadra, né? E se às vezes você entra, então, na rampa da calçada, e lá no final da calçada tem ali um degrau ali, você é obrigado a voltar a calçada inteira. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples e prático. Quando eu pego o ônibus, né, o transporte público, e pela linha do Tropical, eu paro no Caique, na entrada do estacionamento do Caique. Caique, para quem não sabe, que é uma escola municipal aqui no nosso município. Sim, daqui da Asa Leste, né? E quando eu paro ali, tem um ponto, o motorista não pode parar com a rampa em cima da calçada, porque nenhum dos dois lados da calçada tem saída. Ele tem que parar na abertura do estacionamento para mim descer no chão. Daí eu saio da rampa, espero ele sair com o ônibus e saio.
que é a abertura do estacionamento para entrar dentro do Kaique. Porque se ele parar em algum lado da calçada, tanto do lado de cima quanto do lade de baixo dessa abertura, ele não sai da calçada, porque tem um meio-fio. Não tem aquela rampinha? Nenhum dos dois lados. Não é escola municipal? Sim, ele tem que parar o trânsito da rua e parar a entrada e saída de carros do estacionamento. Inclusive eu já estudei nessa escola, eu lembro que não assim, rotineiramente tem algum aluno cadeirante, assim, vai alguém, né, cadeirante lá. E não tem o mínimo, que é uma rampa na calçada. Dentro da escola, eu acho que o Kaique, pelo menos que eu conheço, é um dos colégios mais adaptados. Assim, né? Apesar de serem 2 andares, eu não sei como aquele elevador está funcionando ou não tenho conhecimento, mas talvez tenha funcionamento, enfim. Mas em relação a entrar no colégio, né, ou seja, a partir do momento que você entrou no portão do colégio, eu sei que o Kaique tem mais acessibilidade do que em outros lugares. Mas em relação ao transporte público, onde eu paro ali, não é como posso dizer, um dever do colégio, né? Ali é para fora do colégio. Então é um dever do município em relação a isso. Mas ele não pode parar na calçada. E vamos dizer assim, seria o lugar mais seguro para deixar um cadeirante ali, não é? Porque ele te deixa no estacionamento, que é onde entra os carros. Né? Sim, na entrada do estacionamento. E que na verdade isso para o trânsito, porque os carros que estão vindo atrás do ônibus têm que parar, e os carros que querem ou entrar no estacionamento ou sair do estacionamento precisam esperar o descer do ônibus para o ônibus sair. Porque ele fecha a entrada do estacionamento. E nisso você tem que fazer todo o resto do trajeto da rua. Sim, quando o ônibus sai, eu vou pela rua para poder dar a volta no colégio e vir para casa. Marco, e num caso assim que você está andando, porque quando você cadeirante está andando na rua, ele não vai andar lá no meio da rua, né? Ele tenta andar no cantinho ali, né? Mas se nesse cantinho tem um buraco, alguma coisa ali que às vezes impeça você de andar, daí você tem que puxar a cadeira pro meio da rua. É como eu te disse, depende do tamanho do buraco, depende de onde é o buraco, depende se tem alguém para ajudar. Às vezes pode ser um buraco meio pequeno, tá passando alguém, só a pessoa dá uma seguradinha na cadeira aí, só para a cadeira, né, não virar para um lado para o outro, não roscar o pneu. A pessoa dá uma seguradinha, eu passo ali e vou embora, né? Mas ainda assim eu preciso pedir ajuda. Mas muitas vezes quando o buraco é grande, né, muitas vezes quando o buraco é não só de profundidade, mas na extensão, às vezes pega a calçada inteira e tal, eu preciso voltar. Né? A cadeira não pula o buraco, né? Ela só vai até onde dá. Eu preciso voltar, descer lá, às vezes onde eu entrei, lá no canto na calçada, que normalmente é onde tem a entrada, passar pela rua, entrar na rua, no meio dos carros e fazer a volta na quadra. Esses dias eu lembro que ali no ginásio JK, aqui no nosso município, tinha um buraco ali que estava encoberto pela lombada, e todos os carros que passavam caíam lá, inclusive eu caí. Eu fiz um requerimento lá na prefeitura pedindo para arrumar, a prefeitura foi muito ágil, inclusive arrumou com bastante velocidade o buraco. Mas estou lembrado que esse buraco ele era mais pro lado da calçada ali, às vezes, por exemplo, um cadeirante ele já ia ter dificuldade. Sim. E muitas vezes ia ser necessário ou voltar, inclusive na contramão, né? Ou jogar a cadeira lá no meio. Porque, de qualquer forma, quando eu vou para a rua, eu ando do lado, né, do meio fio, do lado da calçada, na rua mais próxima à calçada. Então, quanto mais coisas tiverem ali, e ali naquela rua não para carro, né, como estacionamento, na maioria das vezes não. Mas no centro, por exemplo, os carros estacionam. Então você vai mais para o meio da rua ainda. E como não tem como andar muito próximo da porta dos carros, porque os carros estão estacionando, saindo, abrindo a porta, você anda um pouco mais ainda para o meio da rua. Então, tipo, eu ando quase no meio da faixa dos carros da direita. Porque tem... Os carros têm que abrir a porta, tem sempre esse risco, né? E aqui a gente tem até algumas vias que são bem estreitas. Você pega a via ali, daquele trecho onde chega no Banco do Brasil, ali na avenida, e estaciona dos dois lados os carros, né? Então, você basicamente, às vezes, um veículo tem dificuldade de passar no meio, imagina com um cadeirante. Na maioria das vezes, dependendo do tamanho do veículo, por exemplo, uma caminhonete, alguma coisa maior assim, se o cadeirante estiver passando ali, vai ter que andar atrás do cadeirante, porque não tem espaço. Mesmo que eu ande o máximo no canto, perto dos carros, tipo, vai ser muito difícil ele passar por mim, entre as duas fileiras de carro e eu no meio da rua. Então, ele vai ter que andar atrás. Eu não ando muito por ali, eu não sei como é a calçada ali. Mas, se tiver que andar na rua ali, o carro vai ter que andar atrás do cadeirante a quadra toda. Esse fato que você falou até do Kaique, depois eu quero ver lá, pessoalmente, e constatar isso, porque eu vou fazer um requerimento da prefeitura, porque é um escárnio, né, uma escola municipal não ter o devido acesso ali na calçada com a rampa, né? E eu sei de conhecimento público que você já teve problema também com o transporte público do município. Conta um pouco disso, alguma história, alguma coisa assim. O que você tem de dificuldade com o transporte público?
Pois é, faz aproximadamente 9 ou 10 anos que eu uso transporte público, né? E eu comecei a usar mais... É mais ou menos a época que você teve a deficiência? Não, fazem 14 anos que eu sou cadeirante. Né? Esses 9 ou 10 anos fazem os anos em que eu iniciei a faculdade. Foram 5 anos de faculdade, né? Fazem 4 anos que eu sou formado. E nesse tempo, eu usei por uma necessidade mesmo, né? Minha família não podia me levar todo dia buscar na faculdade. E ao mesmo tempo, a gente sempre acreditou que o cadeirante teria sua independência. Já que era uma lei, vamos assim dizer, né? Aquela, de uma certa forma, uma utopia de achar que, bom, se eu precisar do transporte público, eu liguei lá, me disseram que tem uma rampa para o deficiente, então é só ir no ponto e pegar. Não foi bem assim. Muitos ônibus sem rampa, muitos ônibus com rampa quebrada, muitas vezes, não sei o porquê, ou qual propósito, ou enfim, ou falta de orientação, os motoristas me deixaram no ponto, outras vezes o ônibus estava muito lotado e a vaga do deficiente lá dentro, não estando com um cadeirante, tinha pessoas naquela vaga e disseram que não poderiam me levar, ou seja, foram vários transtornos que eu já sofri aqui. E de alguma forma, eu me lembro que nos anos que eu fazia a faculdade, nos primeiros anos, eu não via ninguém andando de cadeira de roda, né? Nenhum cadeirante. Quando eu falo de cadeira de roda, não é só o cadeirante, uma pessoa que quebrou a perna, uma pessoa, uma mulher com carrinho de bebê, um idoso que não consegue subir os degraus da escada, né? Então, isso da rampa também. Também. Então, eu fiz muitas reclamações, reivindicações, sabe? Filmei já várias vezes. E a maior dificuldade que a gente tem é de ser ouvido, sabe? De receber uma resposta e de receber algo eficaz. Essa rampa estão assim, nós precisamos arrumar. Esse ônibus é aquele ônibus que nós colocamos de vez em quando não tem rampa, ou vamos colocar outros que tem rampa, ou seja, não tem nada efetivo, né? Nada efetivo, mesmo com reclamações, mesmo com providências jurídicas, nada efetivo, ou seja, sempre recebemos a sua reclamação, vamos ver o que vamos fazer, mas nunca uma contra-resposta do que está sendo feito, sabe? Então, e até hoje não teve solução para esse problema, não. Até hoje perdura esse problema. Tem ônibus sem rampa ainda? Sem rampa. Em 2019 tem ônibus sem rampa. Infelizmente. Usando mais ou menos 9 anos do transporte público, desde o primeiro dia que eu usei o transporte público até hoje, tem ônibus sem rampa, tem rampa quebrada, tem motorista deixando passageiro no ponto por causa da sua deficiência, tem ônibus lotado em que o passageiro com deficiência não pode entrar no ônibus. Tudo isso se repete nesses 9 anos. E você já buscou, em algum desses casos, uma providência jurídica? Sim, de reparação? Porque sim. Eu fico imaginando como que deve ser, né? Você, cidadão, paga imposto igual a todo mundo. Paga tributos igual a todo mundo, né? A tua família recolhe tributos. Tudo isso para a gente ter um mínimo de dignidade de usar, de ter uma acessibilidade, de usar um transporte com um mínimo de qualidade, né? E daí você chega e eu fico imaginando um motorista te deixar no ponto, né? E muitas vezes você com um compromisso marcado, né? Sim. Você já ingressou em juízo alguma vez, buscando alguma reparação, de alguma forma? Já protocolei, já entrei com providências jurídicas, e mesmo assim isso se repetiu e se repete ainda, não é? Em alguns horários do dia, se eu for no ponto, não vai ter ônibus. Em alguns outros horários, aquele que não vai ter ônibus adaptado. Em alguns outros horários, o ônibus que vai passar com a rampa quebrada. Em outros horários, vai passar muita gente dentro do ônibus. Tem que descer pessoas do ônibus para que eu possa entrar e as pessoas se aglomerem de novo, quase em cima de mim, assim, sabe? Dentro do ônibus. Ou seja, eu já filmei isso, outras pessoas já filmaram isso quando eu estava dentro do ônibus, enfim. O que mais me parece é que a gente vive uma cultura em que o deficiente não sai de casa, né? Uma cultura em que o deficiente não é visto como alguém produtivo. Se a gente vive numa sociedade capitalista, ou seja, cada indivíduo é visto como um ser de produção. Nesse sentido, se eu não pago o ônibus, mas que ainda assim, que fique aqui bem claro, os subsídios que todas as empresas recebem para dar benefícios a deficientes, ou seja lá, funcionários, seja como for, eles recebem muito disso, talvez mais até do que eles ganhariam recebendo dos próprios deficientes. Ou seja, então esse passe livre não é tão livre assim, é pago. Não existe nada de graça. Não, alguém paga. Alguém paga. Né? Alguém paga isso. Então o meu passe livre, eu pago e pago muito mais do que isso, né? Muito mais. Eu, minha família, a gente paga bastante imposto em relação àquilo que a gente receberia do governo e não recebe à medida que paga, né? Então essa questão de como se vê um cadeirante,
Por que as pessoas que estão ali, né, os andantes, as pessoas que andam, entram no ônibus para ir trabalhar? E se não tem um lugar para mim, mesmo que eu estou indo trabalhar, eu não posso entrar no ônibus, por quê? Qual é a diferença de ir para o trabalho para alguém que anda e alguém que não anda? Não é? Essa é uma questão. E você acha que falta um pouco de preocupação por parte do Poder Legislativo e do Poder Executivo em relação às pessoas que portam alguma deficiência? Você acha que assim, há um certo descaso, poderiam fazer mais, assim? Como que você enxerga isso? Com sinceridade, assim. Porque aqui no canal pode falar tudo aqui, entendeu? Aqui eu não tenho rabo preso com ninguém, aqui é pra falar. Eu também não tenho medo de falar. Porque eu também não tenho rabo preso com ninguém, né? Isso aí, aqui ó, falei pro cara, é foda, filho. O que acontece? Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando, pode falar. O que acontece? Se trata de deficiência sempre como um puxadinho das coisas, não é? Ou seja, nós temos um lugar aqui em Campo que chama Restaurar. Por muito tempo esse lugar foi negligenciado. Restaurar é um centro de reabilitação do município. Esse lugar sempre foi colocado em algum lugar. Uma casa ali que não tinha espaço, lá, não cabia. E só para o pessoal entender, esse Restaurar, o que eles fazem? Esse Restaurar é como... eu não sei exatamente o que significa a sigla, né? Mas ele é um centro de reabilitação, vamos assim dizer, onde tem fisioterapia, onde se distribui materiais. Ou seja, é destinado, de certa forma, para pessoas que têm deficiência. De certa forma, não. As pessoas que têm deficiência vão lá, porque lá tem assistente social, fisioterapeuta, acho que até psicólogo, coisa assim, enfim. O mínimo que se espera é que eles tenham o mínimo de condições para atender as pessoas com deficiência. Sim. E se você for lá, você vai ver que a rampa de acesso ao Restaurar é um morro, né? Uma inclinação enorme para entrar dentro do centro de reabilitação, não é? Ou seja, eles foram realocados lá porque antes eles estavam numa casa ainda pior e antes em outro lugar ainda pior, ou seja, foi jogado daqui para lá, de lá para cá, não é? Eu não sei como que os funcionários lidam com isso, mas ou seja, lugares estreitos, apertados, sem condição, ou seja, de alguma forma era preciso que houvesse um lugar preparado para atender essa demanda, não é? Então não é uma preparação para isso, não é um planejamento, não é? Ou seja, é sempre conforme a necessidade a gente faz alguma coisa. Ou seja, conforme você disse lá do buraco, conforme alguém reclama, alguém vai lá e faz, né? Nem sempre faz, depende de quem reclama e como reclama. Fiz uma reclamação, por requerimento tem o processo da ciclovia lá do Lar Paraná, que é um bairro aqui no nosso município. E lá, inclusive, uma das reclamações foi que tem pessoas cadeirantes que utilizam lá e que não estão mais conseguindo utilizar porque não tem mais condições de uso. E daí tem que andar na rua também. Então aqui a gente tem essa cultura, né, e ainda nem sempre que a gente reclama a gente tem resposta. Até lá, até o momento, a não ser que eu esteja enganado de ontem para hoje eles tenham arrumado, não arrumaram nada, né, não tem nada. Então, nessa cultura, mesmo muitas vezes a gente reclamando, a gente não tem o devido respaldo por parte do Poder Judiciário, por parte do Poder Legislativo, por parte do Poder Executivo. Eu falo Judiciário porque muitas vezes, até ingressando em juízo, como você falou, a gente não tem resposta, né? E você acha que há um certo descaso por parte dos poderes? Né? Ou seja, eu ingressei com uma ação a respeito disso, né? Em relação ao transporte público, por exemplo. Eu não soube, e meu advogado não falou nada, e socialmente a gente não viu nada disso, se o Ministério Público pôde de fato cobrar a partir disso, não é? A partir de várias coisas, a partir de várias pessoas com relatos, né? A partir disso, se for feita alguma coisa. Ou seja, a empresa também não apresenta nenhum projeto em relação a isso. Ou seja, teremos todos os ônibus adaptados até tanto tempo. Ou seja, temos mecânicos exatamente para cuidar dessa parte técnica, né? Porque eu não sei como são as pessoas que trabalham lá, mas como é possível que sempre a rampa seja quebrada com frequência? Né? Não há uma avaliação se o ônibus está funcionando em perfeito estado para ser colocado na linha. Ou seja, são várias coisas nesse sentido. Ou seja, tem licitações aí, né? Nessas licitações não tem algo escrito nessa licitação que seja um dever de cumprir da empresa com relação à acessibilidade, né? Uma licitação que a gente sabe que vem sendo prorrogada há muito tempo. Então são várias coisas que vão sendo deixadas. Também como a verba destinada para adaptabilidade, ou seja, para acessibilidade, para fazer as obras em relação a isso, estão embutidas, vamos assim dizer, no orçamento do desenvolvimento urbano ali, mas não há algo específico para que faça isso. Não há um planejamento. Não há um planejamento, então é sempre um resto do resto.
Né? Então, é isso. Eu até fiz uma reclamação esses dias. Né? Eu não tenho nada contra pessoalmente nenhuma das pessoas ligadas à prefeitura, inclusive, né, que eu vou citar aqui a Secretaria de Comunicação. Eu não tenho absolutamente nada contra o secretário, que pelo contrário sempre tentou me dar a resposta ali com muita educação, né, tratando da melhor forma possível. Minha crítica não é em relação a ele, minha crítica é em relação à destinação do dinheiro, né? Que, por exemplo, nos 3 meses do fim de ano agora foram destinados mais de R$200 mil para publicidade no município, né? E aí eu faço a crítica, tem gente que chega e fala: pô, mas R$200 mil para o município não é nada, você está criticando o negócio à toa. A gente vai não ter uma rampa numa calçada, num colégio municipal. É aí que mora a minha crítica. A gente não tem uma ciclovia lá em bom estado para o pessoal andar. Né? Muitas vezes é só você tampar o buraco. O custo de fazer uma rampa ali na calçada qualquer, né? Você precisa de uma pessoa, sei lá, meio dia de serviço para quebrar ali, né? E a gente não tem isso. E muitas vezes a crítica que eu faço. O que eu penso, Marco, é que às vezes os próprios políticos, ano que vem a gente tem eleição, né? Às vezes o pessoal faz aonde ganha mais votos, né? Sim. A gente fez uma ação, um grupo nosso, fizemos uma doação lá no lar da Dona Jacira. Não sei se já teve a oportunidade de ir lá. Quem não teve, vá lá para conhecer. Se você está reclamando da tua vida, vai lá no lar da Dona Jacira, que você não vai mais reclamar por um bom tempo. E lá ela não recebe nenhuma ajuda do município, da prefeitura, segundo ela. O canal fica em aberto aqui para quem quiser contrapor a resposta. E a gente vê isso muito nitidamente, né? Porque lá é 1, 2, 3 pessoas que trabalham lá, e mais as pessoas que elas cuidam. É 3 votos. O dinheiro que poderia doar lá, doa para um lugar que tem 20, 30, 40 pessoas, porque são 40 votos, né? E nesse caso das pessoas com deficiência, igual você falou, muita gente tem essa cultura de ficar dentro de casa. Sim. A gente tem a impressão que tem poucas pessoas com deficiência. Né? Tem a impressão. Então, assim, vamos destinar esse dinheiro para quem não tem deficiência, porque é a maioria, é onde tem mais votos. Por exemplo, aqui no Brasil, quantas pessoas mais ou menos em porcentagem, não sei se você tem esse dado aqui, que portam alguma deficiência? Porque Sim. O pessoal tem essa ideia de que é uma minoria, né? Sim, o que a gente às vezes vê é que pessoas com deficiências mais acentuadas, mais graves, não são tanto assim. Mas quando a gente pensa que existem vários níveis de deficiência, né, desde alguém que não tem uma perna, desde uma esclerose, desde alguém que, ou seja, por algum motivo, seja por trauma ou por doença, ficou incapacitado, aproximadamente, eu acho que 20% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, se a gente pensar na linha de pensamento que você estava falando, né, que se dá visibilidade quando se tem votos, hoje a gente pode falar que aqui em Campo Mourão a gente já reúne um número suficiente de cadeirantes, de deficientes. Nós temos associações que estão aí em atividade há algum tempo e talvez a gente venha ganhando um pouco de visibilidade porque a gente já consegue ganhar um peso em relação a uma balança política, se a gente for assim dizer. Não é? Se a gente pensar 20 milhões de pessoas, ou melhor dizendo, 20% da população sendo deficiente, 20% da população pode definir uma eleição para presidente. Isso sem contar que o 20% tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem o filho, tem a filha, né? Sim. Então é uma extensão muito maior, né? Cada deficiente tem uma família. Claro. Então se nós pensarmos que seriam 2, 3 pessoas a mais, então não poderíamos contar aí como, sei lá quantos por cento da população, talvez quase metade da população em relação às causas deficientes pendem para a balança, vamos assim dizer, ou pelo poder do voto em relação a isso. A grande questão é que nós ainda não aprendemos a valorizar isso e a se dar conta da força política que nós podemos ter em relação a isso. Nós estamos aí falando do BPC, por exemplo, na reforma da Previdência, o governo decidiu mudar algumas coisas nessa reforma para um público minoritário e um público que não é tão unido assim, dentro de uma faixa etária, para mudar lá algumas coisas, por exemplo, do BPC, que são em relação a pessoas que podem ter deficiência. Porque se ele atacasse de frente em relação a algumas coisas de benefício com pessoas de deficiência, ele sabia que ia ter um problema muito maior. Né? Ele sabe disso, ele sabe da força política disso, pela quantidade de pessoas. Então nós temos um grupo
realmente grande em Campo Mourão, tanto de pessoas ativas que trabalham todo dia, que usam transporte público, que estão na mídia falando sobre isso. E também tem muitas pessoas que não são vistas, mas que são eleitores. E que são pessoas que vão precisar disso também. Inclusive, eu quero fazer um vídeo ainda falando só sobre a reforma da Previdência. Acho que a gente pode, para não estender muito hoje aqui, fazer um outro bate-papo para falar desse tema do BPC, que é muito interessante, né? Mas eu, por exemplo, nessa reforma aqui, eu já alteraria assim de cara desse projeto de 2 pontos, né? A idade mínima da mulher eu igualaria com a do homem, porque eu não vejo motivo para mulher e homem são iguais, eu não vejo motivo para se aposentar antes. Mas eu flexibilizaria o BPC, aumentaria, estenderia, né, os requisitos ali, porque, né, hoje tem que ter um quarto salário mínimo para receber, isso é um absurdo. A gente já fez, eu fiz entrevista com o pessoal lá da PAI, com a Johnny, com o pessoal do movimento Impor Essa Causa, e a gente fala, né, é um absurdo, não tem. Uma mãe que tem 2 filhos deficientes e ela recebe um salário mínimo, ela não pode ter o BPC. Então, assim, se ela paga aluguel, ela vai viver de vento, né? Como viver? Né? Como que vive, né? Marcão, então, vou deixar o espaço aí para você deixar mais alguma consideração. Já vamos deixar combinado que vai ter outra entrevista. E eu quero fazer uma entrevista também contigo, só sobre assuntos profissionais. Se você topar depois, porque o Marco, ele é psicólogo, né? Pós-graduado, inclusive, né? E um baita do profissional, eu quero fazer um para você explicar o papel do psicólogo e tal, né? Mostrar aqui o teu lugar, vou fazer um merchandising também, né? E vou deixar aqui, por enquanto, nesse vídeo aí para você deixar as considerações. E daí você vai encerrar o vídeo hoje. Você vai falar, inscreve no canal, compartilha o vídeo e tal, e tal, e tal. Aí você pode olhar para lá agora. Vamos ver o que eu falo aqui. Bom, o que eu poderia falar, e eu costumo falar isso, é algo que eu vi há muito tempo atrás, e logo que eu me tornei deficiente, de uma tia minha. Ela me disse assim: você não foi nem o primeiro e nem o último a se tornar cadeirante. Isso me marcou, né, e também me incentivou, na medida em que muitas outras pessoas já vinham sofrendo e lutando e batalhando e conquistando as coisas na vida também, mesmo com a sua deficiência. E pude perceber que outros depois de mim, se tornando tetraplégicos, paraplégicos, deficientes, cegos, enfim, seja como for, também estão lutando pelas suas possibilidades de continuar vivendo. Porque uma coisa é uma paralisia física e outra coisa é uma paralisia emocional subjetiva. Não é porque alguém tem uma paralisia física que não pode andar que essa pessoa não pode viver. Então, em relação a esse direito de ir e vir, que é um direito jurídico, vamos assim dizer, mas que para quem necessita disso, né, que para quem necessita de um transporte público, para quem necessita de um transporte adaptado, para poder continuar vivendo, mesmo com o desejo de viver, é necessário essas coisas. Porque uma coisa é você ter uma paralisia física e recorrer ao seu direito de ir e vir enquanto sociedade, né, enquanto cidadão. Outra coisa é você perder a sua dignidade, mesmo tendo o desejo de continuar vivendo. Quantas pessoas que, mesmo que tenham o desejo de continuar vivendo, não tem uma cadeira motorizada, não tem um transporte adaptado, não tem um emprego oferecido a essas pessoas dentro das suas possibilidades de trabalhar. Ou seja, é uma multiplicidade de coisas que a gente pode falar em relação à previdência, em relação ao transporte público, em relação à acessibilidade, em relação ao mercado de trabalho. Ou seja, é uma gama de muitas coisas que não dá tempo de discutir aqui, mas que a gente tem que levar em consideração que, por mais que você não seja deficiente, por mais que você não tenha nenhum deficiente na sua família, algo muito importante de se pensar você não nasceu deficiente, mas Deus te livre disso, mas você ainda pode ser deficiente. A sua familiar, as suas amigas, os seus amigos, seus colegas, seus professores, seus vizinhos, ou seja, pessoas que você gosta, podem se tornar deficientes, você querendo ou não, né? Porque a deficiência não é uma escolha, ela é uma dimensão da vida, ela é uma condição do viver. Uma época se usava o termo portador de deficiência e depois passou a se usar o termo pessoa com deficiência, porque o termo portador é inadequado na medida que alguém é portador de algo, pode se desfazer, né, disso. Se eu porto uma arma, eu posso me desfazer da arma e não estar com porte de arma. Mas sendo deficiente, eu não posso me desfazer da minha deficiência. E nesse sentido, eu não podendo me desfazer da minha deficiência, eu preciso de algo que venha suprir essa deficiência. Ou seja, eu não posso ir andando até o centro, se a minha cadeira não chega até o centro, se está chovendo, eu não posso andar na chuva e nem no sol.
eu preciso de algo para ir daqui até lá. Isso é uma questão de cidadania, de lei e de dignidade. Então eu acho que o que eu poderia deixar aqui é que tanto eu, quanto pessoas mais novas que eu, e pessoas que ainda nem sabem que vão ser deficientes, vão precisar de tudo isso. E eu luto, é claro, por aquilo que eu necessito hoje, mas em muito também por aquilo que eu sei que outras pessoas vão precisar algum dia. Agora, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Marlon aí, deixe seu joinha e critica bastante, que ele melhora bastante e dá os seus elogios porque ele está se esforçando. Vou contratar ele para ser meu designer de ambiente. Ele mudou todo o escritório dele aqui. Põe um barquinho lá atrás, vira para pegar o quadro, vai estar contratado. Vou contratar. Quando você vai filmar, fazer uma coisa profissional, você tem que ter a luz, ter o lugar. Então, já que a gente é profissional... Agora que eu bati 1.000 inscritos, eu vou colocar o monetizar lá para começar a pingar um dinheiro aí para comprar uma câmera, um negócio, vai ficar melhor ali. Eu acho que a gente vai ter que pagar pro YouTube, mas tá bom, né? Marcão, valeu, irmão. Obrigadão.